Nós estamos aqui e vamos começar a falar sobre terapias integrativas. Eu sou a Kelly Monteiro. Eu sou Giovana Marcelli. E nós estamos aqui e vamos bater esse papo hoje sobre energia, né, gente? Sobre energia, falar um pouquinho sobre o que é energia, né? Que hoje em dia a gente ouve falar muito sobre energia, você tem que manter sua energia elevada, sua energia positiva, mas... Tá na moda. Tá na moda. Mas pouco se fala o que é energia, né? Muitas pessoas Aí de repente chega uma pessoa para você e pensa assim, nossa, energia, vou ligar um aparelho na tomada? Não, né? O que é energia? Ah, quando eu tô naquela super energia e energia alto astral, também não é só isso, né? Como que é? Como funciona essa questão da energia? Então, existe inclusive até um tabu, né, sobre energia, que as pessoas já acham que é uma coisa mística, uma coisa paranormal, e não é. Energia, ela é natural do ser humano. Então, vou tentar falar em palavras simples, assim, básicas, para a gente ver se consegue traduzir o que é energia. Então, imagina que o universo seja um grande círculo, uma bola gigante, um espaço vazio, porém não vazio. Ele é um espaço criativo, né? Ele é formado por moléculas de energia. E essas moléculas, elas têm polos positivos e negativos. Então, imaginamos assim que o universo é essa bola gigante que a gente denominou de céu e terra, né? Então, o céu, ele tem energia de eletricidade elétrica e a terra magnética. Nós estamos no meio. Nós somos seres eletromagnéticos. E tudo o que está dentro desse universo tem uma vibração, tem uma frequência, é molécula de energia. Então, tudo que a gente pode ver e tocar é feito de molécula de energia condensada. Então, as energias, elas têm um polo positivo e um polo negativo. E elas se complementam. Isso também faz parte daquilo que a gente aprende na escola, de elétrons, prótons, sim, nêutrons, sim. Não é? Então, isso tudo realmente faz todo sentido. É comprovado cientificamente, né? Não existe ninguém que saiu por aí inventando energia como se fosse um raio laser imaginário, né? E que isso fosse ali uma energia. Não, ela faz parte. Ela faz parte da nossa natureza, né? Faz parte das moléculas que compõem o nosso corpo. E tudo que a gente pode ver e tocar, tudo é feito de moléculas de energia. Então, os polos, eles se complementam. Então, imagina uma pilha. Uma pilha, ela tem um polo positivo e um polo negativo. Para ela fornecer energia para aquele equipamento, ela precisa ser ligada em polos contrários, né? Aí ela dá uma descarga de energia, uma microexplosão, vamos dizer assim, para que seja liberada aquela energia. Então, é assim mais ou menos que funciona. Por exemplo, na fecundação. Vamos imaginar que o óvulo é esse espaço branco criativo. E o espermatozoide, ele tem essa carga de energia. No momento da fecundação, existe uma explosão. E aí começa todo aquele sistema que a gente já sabe, a gente aprendeu em aula de biologia, né? Que é a divisão das células, mitocôndrias, E aquela história assim, que tudo se repete, né? Acho bacana isso, agora que está realmente dentro dessa questão da energia. Tudo ele vem do micro e ele vai crescendo para o macro, mas a sequência é sempre a mesma, né? Quer dizer, você precisa de um óvulo, como você disse, essa criativa que você disse, o espaço criativo, e eu preciso do espermatozoide, que seria essa molécula de energia para trazer a vida ali naquela célula. Da mesma forma, né, a gente sabe, por exemplo, eu vi recentemente uma notícia de que nascia uma nova estrela. E é da mesma forma. Sim, da mesma forma. Vem uma molécula de energia de polos positiva e negativa e forma uma estrela. Sim.
né? E agora, como que a gente traz isso para a nossa vida, né? No nosso dia a dia? Porque enquanto nós estamos falando de matéria, coisa palpável, né? Você fala assim, vamos criar um ser humano, fecundação de óvulo, uma nova estrela, uma mesa, uma cadeira, nós estamos falando de coisas palpáveis. E quando nós estamos falando de coisas abstratas, como que é isso? Qual que é a energia? Como que a gente identifica a energia? O que é a energia? Então, como nós estamos nesse espaço e ele é formado por moléculas de energia, todas elas possuem uma vibração, uma certa vibração. Nosso corpo é formado de 70% de água. 30% dos nossos ossos é formado de água. O planeta Terra, 70% é formado de água. E a água, ela é um elemento que ela produz uma vibração. Ela é condutora, né? Ela é condutora. E aí, conforme a frequência que é, o estímulo de frequência que é dirigido a essa água, é a vibração que ela vai produzir. Inclusive, tem aquele experimento com água que você mesmo pode até falar um pouquinho. Você estava estudando? Que é a vibração da água, né? É. Você tá falando, né? Então, você tem o som, né? O som ele reverbera, você tem ali o desenho na água, você tem várias situações. Então, mas e conforme a energia que você emana para aquela água, ela vai responder de uma forma diferente. Exatamente. Foi feito um experimento, agora você falou, eu lembrei. Lembrei do que ela está falando. Foi feito um experimento, né? Copos com água, né? Potes, né? Na verdade, em que foi feito em crianças do ensino fundamental esse experimento. Então, essas crianças, elas falavam elas falavam palavras positivas de amor, de ânimo, né, o pessoal quiser procurar, tá na internet esse experimento, e tampava. E o outro pote com água, elas falavam xingamentos, palavras ruins, falava tirando onda, sarro da outra pessoa e tal, e fechou. Depois de um tempo, quando eles abriram aquele pote que recebeu as palavras de amor, de incentivo, a água estava potável e dava para beber. E o outro copo, né, como que de forma bem inusitada, vamos dizer assim, né, porque a gente acaba igual São Tomé, né, precisa ver para crer. Aí o outro copo, a água estava imprópria, ela estava fedorenta, a água estava até turvosa, né? Limbosa. Então, para você, né, para que a gente entenda, né, até quando a gente teve contato, né, com o Pajé e tal, ele fala muito disso, né, para você dar informações para a água, né, para que você, na hora que você beber, você tem. E é muito real, né? Sim. Eu vejo muitas pessoas que falam assim, se eu comer isso eu vou passar mal, come e passa mal. Mas não é porque ela sabe que ela vai passar mal, mas ela está jogando uma informação, né, naquilo que ela está comendo, naquilo que ela está bebendo. Então, a gente tem que vigiar muito as nossas palavras, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente principalmente, né? Porque antes de tudo isso está aqui dentro. Não adianta também eu falar e falar com falsidade, né? Que a energia sente, que a energia chega primeiro. Aí é que tá. Como as nossas células são formadas, como o nosso corpo é formado pela maior porcentagem de água, e essa água ela vai vibrar, ela vai responder de acordo com a frequência que você está emanando, para você estar vibrando. Você imagina, se nesse experimento com água a resposta foi essa, o nosso corpo não é diferente, porque 70% de água é bastante. Então ele vai responder da mesma forma. Então as células, se você trouxer informações para ela negativa, ela vai adoecer, né? Ela vai perder aquela energia que ela tem e ela vai adoecer. É daí que vem as enfermidades e as disfunções, enfim. Então é isso que é energia. Quando a gente fala de energia, eleva seus pensamentos. Na própria igreja, nas igrejas, nas orações que fazem, se
fala assim, né? Eleva seus pensamentos, eleva suas orações, eleva seus pedidos, porque eleva, né? Em direção ao céu, né? Ao eletro, porque o magnetismo ele puxa a gente, o magnetismo na Terra ele puxa, e é uma energia que é condensada, então é uma energia pesada, uma energia densa, e ela vai fazer o que? Adoecer as células. Então, se você eleva a tua energia, se você pensa em coisas boas, ela vai naturalmente te elevar. E é tão bonito, né? Porque você vê, na Bíblia fala muito disso, né? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sedentos, que eu vos aliviarei, saciarei a vossa sede, né? Por quê? Porque se você estiver árido, né? Vamos falar biologicamente, desidratado, você também não vai vibrar coisas boas. Como é que você vai vibrar se você não tem aquela substância condutora de energia que é a água, né? Então, assim, quando fala assim, bebe água, não é só uma questão para não ter pedra no rim. Sim, claro, porque vai chegar nisso. É o equilíbrio energético do corpo. E como funciona, qual o mecanismo, né, desse, que a gente ouve falar muito hoje em dia da lei da atração. Então, muita gente fica em dúvida e fala, não, a lei da atração não funciona para mim, porque eu penso, foco e não acontece. E aí é que nós vamos explicar como que é esse mecanismo. Como que a gente produz a energia? Como que a gente vibra? Primeiro eu penso. O que eu penso, eu sinto. O que eu sinto, eu vibro. O que eu vibro, ele vai entrar em frequência com essas moléculas que estão aqui fora no universo. E as moléculas, elas, por frequência, por compatibilidade, elas vão se agrupando. E elas vão voltar para mim, porque imagine que nesse universo, esse círculo que eu falei no começo, essa bola gigante, ele seja espelhado por dentro. Então, a energia que eu emano, ela vai entrar em frequência com a energia do universo, vai bater nesse espelho e vai voltar para mim. Então, não adianta eu forçar conscientemente palavras positivas se eu estiver vibrando negativo. Porque o que vai voltar para mim vai ser negativo. É por isso que não funciona. Sim. E por que isso acontece? Mas eu estou pensando positivo, como que eu estou vibrando negativo? Porque nós temos memórias no nosso inconsciente, né? no nosso cérebro reptiliano. Então, se eu tenho, por exemplo, uma crença negativa a respeito de prosperidade financeira, eu ouvi minha vida inteira, eu fui criada ouvindo falar que dinheiro não é bom, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não cresce em árvore. Que rico é tudo trapaceiro. Exatamente. Se eu tenho essas crenças já instaladas no meu inconsciente, aquilo vai ficar produzindo, é como se fosse um estalinho assim, de energia que vai ficar vibrando dentro de mim. Porque toda vez que eu vou chegar naquele teto, aí eu vou arrumar uma forma de me sabotar. Exatamente. Né? Porque eu não quero ser o rico fraudulento, eu não quero ser o metido, eu não quero ser aquele que tem uma vida melhor que os outros, para ser diferente da tribo, né? Então eu vou lá e pá. E aí eu vibro negativo. Se eu vibro negativo, vai voltar negativo. Então eu vibro a escassez é que vai voltar. Isso resume medo também, né? Sim, tá tudo, né? É um conjunto, vamos dizer assim. Mas só para entender como que funciona essa vibração de energia, né? E é o que eu falo muito. Tudo seria muito mais fácil se cada um cuidasse da sua vida. Porque nós somos seres, né? Nós somos seres individuais, nós somos interdependentes, sim, né? Porque o teu movimento, a tua ação interfere no meu caminho, de alguma forma, mas eu tenho as minhas escolhas. E se eu cuidasse só
da minha vida não ficasse olhando para a sua, eu saberia cuidar melhor das minhas energias, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu vibro, entende? Então isso daí afeta muito, porque a frequência que eu entro, por exemplo, as pessoas que vão me cercar, elas estão em sintonia com a minha frequência. Então, se são pessoas que vibram negativo, com certeza eu estou vibrando negativo. E não o contrário, né? Porque assim, a gente cresceu aprendendo que, cuidado com quem você anda, porque vai contaminar você. Não, ao contrário, gente. Não é assim que funciona. Na verdade, a gente atrai semelhantes a nós. Então, se tem pessoas no nosso convívio e que a gente percebe, né, que não estão numa frequência boa e que às vezes é mais fácil a gente observar as outras pessoas do que se observar, né? Então a gente usa essa coisa do espelho. Peraí, o que eu estou emitindo que está trazendo para mim esse tipo de pessoa? Aí vale também, né, para quem atrai relacionamentos tóxicos, vale para quem está sempre numa situação de escassez, em empregos ruins, em situação de exploração, em briga dentro de casa. Por quê? Porque eu preciso curar lá dentro. Eu preciso transformar aquilo que está dentro de mim, que está mandando essa mensagem para o mundo, né? E aí, só assim que eu vou conseguir mudar o mundo ao meu redor, né? Eu mudo eu mudo a minha vida, eu mudo o mundo. Exato. Tudo. Você vê, desde o princípio que eu falei que nós somos uma molécula de energia desse espaço criativo que é o universo. Então nós somos o universo. Sim. Então o universo está em mim e eu estou no universo. Então o mesmo poder que o universo tem, eu tenho. Eu sou uma molécula desse universo. Aí eu gostaria de abrir um parênteses, inclusive até, porque assim, a gente, né, Gi, a gente já foi muito religioso, já teve ali uma vivência muito cheia de dogmas de igreja, né? E às vezes, quando a gente fala em universo, eu já peguei algumas pessoas falando assim, mas o universo é Deus. Não, gente, nós estamos falando dessa questão matéria, ar, energia, nós estamos falando disso, né? Nós não estamos tirando o poder de Deus ali, de fazer, de agir na nossa vida, de nos curar, não. Nós estamos trazendo a responsabilidade para nós, porque Deus não tem uma varinha mágica e faz assim, agora você vai ser curada e você vai ter uma vida próspera. Não, porque aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Senão ele teria, quando ele ressuscitou Lázaro, ele teria falado para Lázaro assim, Lázaro, espera aí que eu vou entrar aí, vou carregar você no colo e vou trazer você de fora. Mas ele falou, Lázaro, vem para fora. Então, nesse percurso do vem para fora, não sei se foram 30 metros aproximadamente que dizem, mas, gente, esses 30 metros nada mais é do que a nossa caminhada, a nossa parte. É o movimento da sua energia. De você mudar. Nada acontece se você não fizer. Nada acontece. Inclusive, você está falando de Bíblia aí, tem uma passagem da Bíblia também que fala daquele paraplégico que fica na beira do poço lá de milagres, né? Da água, da piscina? E fica ali por tempos, né? Esperando o milagre acontecer. E na verdade, assim, a pessoa querer, ela precisa ter esse movimento, ela precisa dar um passo, ela precisa se jogar, né? Exato. Porque senão nada vai fazer por ela. Não podemos cair nessa infantilidade, que é infantilidade. Você achar que você vai fazer uma terapia, seja psicólogo, seja integrativa, que você vai fazer uma intervenção, né, que a gente conhece aí vários tipos de intervenções, e que isso vai transformar a sua vida. Não, você vai ter talvez, provavelmente, uma revelação de onde está o seu problema. Mas a sua parte você tem que fazer.
É por isso que hoje existe assim, várias terapias, várias técnicas, né? Várias ferramentas dentro da terapia integrativa. Aí as pessoas perguntam, mas qual que é melhor? Mas porque falaram para mim que barra é melhor. Porque hipnose é melhor. Não, eu prefiro fazer reiki. Na verdade, todas têm uma função única, que é auxiliar você a dar esse movimento para a sua reforma íntima. Mas ela vai te auxiliar, é uma ferramenta. E por que existem vários formatos de ferramenta? Porque existem vários formatos de pessoas. Sim! O que é bom para você, talvez não seja tão bom para mim. Eu não me identifico com aquilo. Eu preciso de uma outra técnica, de uma outra abordagem para dar o start na minha vida. Então, por isso que existem diferentes tipos de ferramentas para se trabalhar aquilo que na verdade é você que vai fazer o trabalho, porque a gente não faz milagre, não existe pílula mágica, as pessoas vêm no consultório buscando uma pílula mágica, né, achando que eu vou começar a fazer terapia. Aí faz uma sessão, eu não tive resultado, eu não vou fazer mais. E não é assim que funciona, né? Tudo leva tempo. Você levou 40 anos para chegar onde você chegou, no estado em que você chegou, para querer aí um milagre de vida em um dia. Não existe milagre. Não existe. Dessa forma mágica não existe. Então é esse que é o caminho do autoconhecimento e da reforma íntima, né? Que a gente vê muito, ouve muito falar e tem muita gente que para no autoconhecimento. Tá bom, eu sei, fui traumatizada na infância. Legal. E daí? Se eu não mudar, não curar, eu não vou mudar a minha energia, não vou mudar a minha frequência, eu não vou mudar o mundo. Não vai mudar a vida. Não vai mudar a vida. Então, a única forma é mudar. E assim, eu costumo falar muito, Kelly, não existe Namastê Gratiluz. Não existe. Eu sou uma das que pregam, né? Não, eu sou uma das que pregam contra esse movimento de Namastê Gratiluz. Por quê? Geralmente são pessoas que querem mostrar só o seu lado brilhantinho, bonitinho, mas não mostra as suas sombras, porque ela não quer ver a sua sombra, então ela nega a sua sombra. Nós somos feitos, como eu falei lá no começo, né, do Yin e do Yang, energias contrárias que se complementam. É preciso existir o complemento para existir o equilíbrio na nossa vida. Você não pode negar que você tem um lado sombra. Gente, falando nisso, eu lembrei de uma música do Lulu Santos. Não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão. Então não tem como. Como é que você vai reconhecer a luz se você não vê a escuridão? Como é que você vai reconhecer a música, o som, né, se você não reconhecer ali o silêncio? Não ficar em silêncio, não aprender a sua própria música. Falando de música, existe uma coisa muito linda, uma tribo africana, que eu li recentemente, que essa tribo é assim, quando a mulher ela descobre que ela está grávida, ela faz uma música, uma melodia para aquele bebê. Ao contrário, desculpa, mais longe ainda. Na verdade, quando o casal quer ter um bebê, vai mais além, né? Quando esse casal quer ter um bebê, eles se unem, eles querem ter um bebê, então eles criam uma música juntos, uns sons e uma música. E então eles invocam essa música, né, essa música todas as vezes em que eles estão ali no seu momento de intimidade. E então, quando essa criança nasce, eles continuam a cantar essa canção para essa criança. E todas as vezes que essa criança ou comete algum ato de rebeldia, de desobediência, a tribo toda se reúne e canta para ela.
E quando ela também tem um momento brilhante, eles cantam para ela. Por quê? Porque isso é a alma dela, é a essência dela, a vibração dela. No momento em que ela dá aquela pisada em falso, e eles se reúnem e cantam para ela, para que ela lembre quem ela é. Exato. Então é maravilhoso, isso é tudo energia, né? E é isso que é o bonito, quando a gente começa a buscar esse autoconhecimento, a buscar essas terapias integrativas, você descobre que nós não somos um produto de prateleira, né? Criado aí, né? Quando nós nascemos, foi criado ali. Não, nós temos uma ancestralidade, nós temos história, nós temos família, nós temos conexão com a terra. Ó, da mesma forma que eu sou coberta, né, de pele, de sangue, de água, a terra também tem a sua terra, tem ali os rios, né, tem as florestas, e tudo isso é semelhança que se torna aquilo que é a centelha de Deus em nós. Nós somos, né, como a gente conversou no início, começa no macro e vai vindo para o micro até chegar aqui, né? Então, se você pesquisar na internet, você vai ver que até os nossos olhos, né, a menina dos olhos, ela tem o mesmo desenho das galáxias. Sim. Então, é tão perfeito. E se a gente for entendendo isso e vendo o quanto essa energia pode vibrar, dançar em nós de forma positiva. Então, se eu estou aqui num momento triste, porque eu posso ter, né? Pode. Você tem que olhar para esse momento. Você tem que abraçar esse momento seu de tristeza. O que não convém é você mergulhar nesse momento. Agora, passar por tristezas, por decepções, isso é natural do ser humano, faz parte da nossa evolução. É nesse momento que a gente aprende, é nesse momento que a gente, se você olhar para dentro, você vai conseguir se conhecer. Então, esse é o momento do autoconhecimento, né? Você não pode se fazer de vítima e abraçar a dor, mas se reconhecer, né, no momento da dor, entender, eu tenho o direito de não estar bem hoje, né? E hoje em dia existe muita cobrança disso. Sim. Você não pode, é que nem eu falei, os terapeutas, eu falo dos terapeutas porque é o que mais a gente vê falando de sorrisinho perfeito e gratiluz e, né, namastê, como se a vida deles fosse assim 100% brilhante, 100% perfeita, né? E não é assim que funciona. É da sociedade de forma geral, né? Hoje a gente está aí no mundo da rede social, e aí, hoje todo mundo só posta bonito, né? E aí existe essa cobrança de que você tem que estar bem o tempo todo. E não é verdade. Então, enxergar essas polaridades, enxergar, como você falou, é uma dança, né? Uma dança entre as polaridades que dá o equilíbrio na nossa vida, né? E para resumir, essa troca de energia que a gente estava falando, como que funciona isso na nossa vida. Um exemplo simples. Se a nossa mente, ela não tem filtro, ela não sabe separar o que é real do que é imaginário. Então, se você estiver assistindo, por exemplo, um filme de terror, um noticiário, desgraça lá, você vai assistir, automaticamente você vai sentir uma aflição, um medo, né? Aquilo que você estiver sentindo no momento que você estiver assistindo aquele programa é o que você vai vibrar. Nós temos a glândula timo, ela vibra e faz todas as nossas células vibrarem na mesma frequência. Se você estiver vibrando baixo, no medo, na escassez, não sei, se tem alguma coisa, né, de energia baixa, as suas células elas vão condensar. O seu corpo, a musculatura do teu corpo, ela vai travar. E isso vai trazer dores, vai te trazer desequilíbrio físico, emocional, enfim. Então, como a gente não tem esse filtro na nossa mente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente assiste, que é o que a gente está trazendo para dentro do nosso sistema.
É essa frequência que a gente está trazendo para nós. Então, as conversas, qual que é a sua conversa no dia a dia? Reclama demais, fala de notícia ruim o tempo todo, fala, né? Só enxerga as coisas pesadas e ruins. É isso que você vai vibrar. E é isso que vai voltar para você. Então, se as coisas estão patinando na sua vida, dá uma olhada no que você está fazendo, no que você está vibrando. Né? E é isso aí, eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho hoje, né? Sim. E eu acho que dá pra gente continuar ainda É um assunto nesse assunto. Até porque eu gostaria de, numa próxima, nós falarmos sobre o efeito das palavras, dos mantras, né? Eu acho que seria bacana a gente também trazer isso. Por quê? Porque como que eu vou fazer para mudar, então, a minha frequência e quais as formas, os caminhos que eu vou tomar para mudar essa minha frequência negativa, essa minha frequência baixa, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Como que eu vou alcançar a cura, um emprego melhor? Como que eu vou, né? Eu acho que a gente pode já deixar aquele livro, né, que eu estava lendo essa semana, Como Curar a Sua Vida. Como Curar a Sua Vida, de Louise Hay. Então, depois eu ponho lá, porque é incrível. Eu acho que baseia-se naquilo ali agora o nosso próximo passo para essa nossa conversa. Eu acho que foi muito frutífera e espero que a gente consiga dar sequência nesses nossos esclarecimentos. Então, e é isso. Obrigada, Giovana. Né? Vamos fazer um namastê. Vamos fazer uma gratidão, namastê. É isso. E até mais. Até.